E vamos conversar agora com a Beatriz Manfredini, que tem as informações da coletiva diária do Governo do Estado de São Paulo. Vamos saber as novidades no combate à pandemia e também flexibilização e outras iniciativas aí do governo. Beatriz, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Isso mesmo, eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes em mais uma coletiva do Governo do Estado de São Paulo sobre a situação da Covid-19 aqui no Estado. E hoje, um dos assuntos mais preocupantes que a gente falou foi sobre a interiorização dos casos. Cada vez mais, os casos de Covid-19 estão saindo aqui da capital e indo para o interior. Segundo o Governo de São Paulo, na última semana, o número de casos no interior foi 14,5% maior do que aqui na capital. Então, a gente está vivendo essa flexibilização, mas a gente ainda está com receio do que pode acontecer no interior se esses casos aumentarem muito. Por isso, foi muito reforçado de novo a importância do isolamento social, de ficar em casa e de sair só se for necessário, mesmo com a flexibilização da quarentena. O governador João Dória foi perguntado sobre a possibilidade de aqui da capital de São Paulo ir na próxima sexta-feira para a fase 3 do Plano São Paulo, que é aquela que salões de beleza, restaurantes, outras atividades que ainda permanecem fechadas podem reabrir. Mas ele e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, o médico Carlos Carvalho, falaram que ainda não tem uma definição sobre isso. É claro que sempre há uma expectativa para essa melhora, mas não tem nada certo por enquanto, Denise. Um outro anúncio que foi feito foi daquele programa de ampliação de testagem aqui no estado de São Paulo. O governo está fazendo um programa agora de incentivo de testagem nas empresas privadas. Então, as empresas que seguirem protocolos de testagem, principalmente daquele teste RT-PCR, que é o que indica com mais certeza se você está com o vírus infectado no momento, as empresas que fizerem isso vão ser reconhecidas, vão ganhar um certificado. E a ideia é que elas estendam esse plano, testem sempre os funcionários, principalmente nessa fase agora que muitas pessoas estão retomando, voltando aos escritórios, às empresas. Então é muito importante seguir esse cronograma de testagem, além de, claro, uso de máscaras, álcool gel, tudo aquilo que a gente tem falado. E também um outro anúncio, aí não tanto na área da saúde, mas sobre segurança pública. O governador João Dória e o secretário executivo de Segurança Pública aqui de São Paulo falaram num programa de retreinamento da polícia, porque a gente está vendo muitos casos de policiais excedendo aí com casos de violência policial aqui em São Paulo nas últimas semanas. Então os policiais serão retreinados, segundo o governo de São Paulo, desde o coronel, o tenente, as bases mais altas da polícia, até os soldados que estão nas viaturas, nas ruas diariamente, passarão por um processo de retreinamento para que os policiais que estão fazendo uso aí dessa força excessiva sejam responsabilizados e saiam da polícia, Denise. E hoje também foi anunciado uma expansão daquele programa de gratuidade do Bom Prato para moradores de rua. E quem está aqui para conversar com a gente sobre isso é a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Célia, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Denise. Célia, primeiro eu queria saber de você como vai funcionar essa expansão, até quando ela vai, quem pode usufruir dela, em quais refeições? Exato, hoje foi anunciada essa expansão do programa Bom Prato, também no quesito dos jantares e das refeições aos finais de semana. Além disso, a gratuidade, como você bem lembrou, a pessoas em situação de rua. Na verdade, o programa Bom Prato atende 3.200.000 refeições por mês. Hoje, com essa grande ampliação, ampliamos em 60% o número das refeições. Todas as pessoas podem se valer desses restaurantes, pagando 50 centavos os cafés da manhã e R$1 almoços e jantares. E a gratuidade para pessoas em situação de rua, que são cadastradas pelos serviços de abordagem municipais. Célia, por acaso, se eu conheço um morador de rua, alguém em situação de rua que precisa desse cadastro para comer, o que eu devo fazer? Deve encaminhá-lo para algum dos serviços de abordagem municipais ou os centros POP, que são os centros que justamente albergam e cuidam das pessoas em situação de rua e possuem esses cadastros, para que essa pessoa, com muito poucas informações, basta o nome dela, data de nascimento e o nome da mãe, ela receba um cartão também muito descomplicado com um código que ele pode ali se alimentar gratuitamente nos restaurantes Bom Prato do estado inteiro. E Célia, essa ampliação do Bom Prato faz parte de um programa maior de alimentação que o governo está desenvolvendo. O que foi feito até aqui durante a pandemia para driblar esse problema?
Desde o início dessa pandemia, a nossa grande preocupação e a grande preocupação do governador João Dória foi com segurança alimentar, foi com abastecimento e evitar que as pessoas que estejam em isolamento, que cumpram o isolamento e possam precisar de alimentos e especialmente a população de baixa renda. Então, nesse sentido, foi lançado o grande programa Alimento Solidário, um programa de 1 milhão de caixas de alimentos com muita proteína, justamente para aumentar as defesas dessa população. É o maior programa de segurança alimentar do Brasil. Além disso, uma ampliação do programa Viva Leite, que é leite in natura, vitaminado, reforçado para os idosos em acolhimento e nos residenciais. E também o programa Merenda em Casa, que é um programa da Secretaria de Educação, que visa um auxílio financeiro para mães cujas crianças agora estão com as aulas suspensas, para que possam fazer compra de alimentos também. E Célia, para a gente finalizar, só mais uma coisa, quem almoçar no Bom Prato, jantar, enfim, tomar café da manhã, que todas essas refeições estão sendo oferecidas, não pode comer lá dentro, né? Exato. Desde o início também dessa pandemia, em 48 horas, transformamos todos os restaurantes Bom Prato em modelo para viagem. Então, as pessoas passam, retiram em embalagens descartáveis com talheres, com toda a segurança também, álcool gel em todas as unidades, um controle de qualidade muito acirrado. Mas as pessoas retiram a sua refeição completa, nutritiva, 1.200 calorias por refeição, muito bem balanceada, e fazem o consumo a domicílio e, no caso das pessoas em situação de rua, nos albergues e nos locais apropriados para garantir toda a segurança. A Denise agora vai fazer uma pergunta, eu vou repassar. Denise? Beatriz, é o seguinte, nós já tivemos algumas reportagens aí que mostraram que tem pessoas morando na rua para ter direito a essa alimentação que passou a ser de graça. Eu queria até confirmar com a secretária se vai continuar mesmo de graça as refeições, inclusive nos finais de semana, feriados, e se ela tem notícias, a confirmação de que é isso mesmo, tem gente optando por ficar na rua até para poder fazer esse cadastramento para receber a alimentação. A Denise perguntou sobre tem pessoas que estão morando na rua, propositadamente escolhendo morar na rua para conseguir essas refeições de graça, que ela recebeu essas denúncias. Se você confirma, sabe de alguma coisa nesse sentido, e se as refeições vão continuar sendo gratuitas, não só durante a semana, mas de fim de semana e feriado também. Então, iniciando pela segunda pergunta, sim, as refeições para pessoas em situação de rua são gratuitas em qualquer uma das 3 refeições, inclusive finais de semana também. O que acontece em relação à sua primeira questão, Denise, é que a pandemia realmente tem causado uma dificuldade maior em algumas famílias de fato, e o que nós temos observado é um aumento das pessoas precisando sair de seus domicílios, até por questões de aluguel, e houve sim um aumento de pessoas em situação de rua, lamentavelmente. Isso é causa naturalmente de toda essa questão econômica que veio junto com a questão de saúde, infelizmente. E é isso, então muito obrigada, secretária, pela participação. Obrigada, Denise. Boa tarde a todos.